pessoal, tudo bem? Eu sou a Miss Mary, estou aqui com a Miss Marcela e hoje a gente tem mais um episódio do nosso Bearcast, conhecendo a Maple Bear São José do Rio Preto. Hoje a gente está aqui com os professores de português, a Miss Alessandra, o Mr. Márcio, e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa matéria tão importante, tão interessante e um pouquinho da nossa metodologia. Miss, conta pra gente, qual que é o grande diferencial aqui das aulas de português no Year 8? O que te encantou tanto? Eu sou professora de português, tanto do Year 8 como do 4. E o que me encantou quando eu cheguei aqui na Maple Bear é que elas são diferentes, né? Não é aquela aula em que o professor entra, explica e o aluno só ouve e copia. Só recebe, né? Só recebe, né? Eles são os protagonistas. Então, são eles que estão ali para pesquisar, né? Ele não fica ali só ouvindo. A gente media, a gente fornece ferramentas para que ele possa alcançar o seu objetivo no final. Uhum. Então, não é aquela aula parada, é uma aula muito dinâmica. E que a gente chega, a gente já tem todo um roteirinho, uma rotina que eles são acostumados. Uhum. Eles entram, tem uma leitura independente, porque a gente tem vários tipos de leitura aqui na Maple Bear. Então, eles já entram, tem aquele momento de leitura, que a gente chama de leitura independente. Depois, a gente faz uma pergunta, começando a aula do que será, né, para saber o que eles sabem. Uhum. Eles têm um momento que eles conversam com os alunos ali para trocar alguma ideia, faz atividade e no final a gente dá aquele fechamento. Então, isso é o grande diferencial que eu acho de estar aqui. Que né? faz com que o aluno participe todas as partes. E sempre ativo, né? Toda hora eles estão fazendo alguma coisa, entra no iPad ou tem alguma outra forma de fazer a pesquisa. Uma hora eles trabalham em dupla, outra hora em trio, outra hora em grupo. Então, isso é diferente de outras aulas, né? Uhum. A gente fala bastante que o diferencial dos professores da Maple Bear é que eles precisam saber fazer perguntas. Exatamente. Né? Então, os professores não respondem. Exatamente. Não, perguntam. A gente sempre pergunta antes, porque a gente quer saber o que eles sabem. É o conhecimento deles, né? E daí, instigando mais eles a procurarem, a se encantarem também pelo que eles estão aprendendo. Porque é muito fácil você chegar e já jogar uma coisa pronta. Sim. Não vai ter o porquê daquilo lá, já está pronto, eu só vou ter que copiar. Não, mas vamos pesquisar, vamos conversar. E um conversando com o outro, acrescenta. Às vezes eu sei uma coisa, mas o meu amigo sabe um pouquinho mais. E aí a gente vai fechando o ensino, né? Vai fechando o meu aprendizado. E fica tudo muito significativo, Sim, né? Fica. Exatamente. A gramática, né? Onde ela entra nas aulas da Maple Bear? Ela entra de uma maneira muito vivencial. Né? De que maneira? Se, por exemplo, nós formos ensinar sobre os pronomes de tratamento, né? Então, nós vamos iniciar essa aula, por exemplo, começando com um filme, né, da era medieval, onde nós vamos mostrar reis e rainhas e fazer com que esses alunos identifiquem como essas pessoas, qual era o chamamento para essas pessoas. Eles eram chamados de Vossa Majestade. Então, quando nós vamos trazer isso para a gramática, eles já têm um uso vivencial, objetivo para a utilização da gramática, né? Então, a gramática, ela sai daquele método tradicional, repetitivo, cansativo, que faz até as pessoas, né? A gramática é muito comparado com matemática, às vezes, né? Por conta disso, porque é muito chato ficar na decoreba. E aqui na Maple Bear, nós utilizamos todo o conhecimento trazido pelos teóricos, como Bakhtin, Maruski, o Noam Chomsky. Eles falam de uma determinada maneira teórica que, para se estudar a gramática, primeiro precisamos conhecer o uso dela no cotidiano. Eu uso a gramática no cotidiano de que maneira? Com os gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Né? São as produções de textos do nosso dia a dia. Os jornais, as notícias, uma carta, um anúncio, né? O livro que nós lemos, o conto, a poesia,
um recado, né? Ele é um gênero textual. Então, eu trago o gênero textual, eu parto de um objetivo, né? Que é conhecer a estrutura desse gênero textual, e aí eu vou aplicar, né, todo o meu conhecimento linguístico em cima dessa produção textual. E isso faz muita diferença. Por quê? Porque nossos alunos, eles conseguem identificar, a partir do uso no dia a dia dessa produção textual, o porquê que eu estou aprendendo sobre pronomes de tratamento? Por que eu preciso aprender a diferença entre um adjetivo e um substantivo? Onde que eu vou utilizar isso? Para que eu vou utilizar isso? E quando isso faz sentido para eles aprendem de uma maneira definitiva. Sim. Né? Aqui na Maple Bear, nós percebemos que os nossos alunos, eles aprendem de uma maneira definitiva. E aí tem um propósito, né? Tem um propósito. Quando a gente fala o porquê, quando a gente vem e traz essa vivência toda, dá um propósito e faz com que o aluno fique mais engajado, queira saber mais, né? Queira saber mais. E o final, como é que a Miss começou falando sobre o início, né? Como que é o início das aulas, né? E eu vou falar um pouco como é que é o final dessas aulas, né? Cada unidade tem um tema. Existe uma temática para ser discutida em cada unidade. E cada unidade, nós vamos ter um produto, né, de tudo que nós aprendemos naquele tema. Então, por exemplo, na unidade 2 agora do Year 6, nós estamos aprendendo sobre protagonistas e protagonismo. E qual que é o produto, né, desse aprendizado? O produto é escrever um texto informativo sobre uma pessoa famosa, que é um protagonista, que teve um protagonismo no mundo. Então, eles escreveram um texto, escolheram uma pessoa, né? Eles não são, como a Miss tinha falado, né? O professor eu não cheguei na sala e falei, você vai ter que escrever sobre o Albert Einstein. Não, eles escolheram uma pessoa que eles têm afinidade para poder desenvolver esse texto com maior prazer, maior facilidade, né? E depois que eles desenvolveram esse texto, então, além de ter um produto textual, eles transformaram esse texto num podcast, né? Então, assim, a tecnologia é muito utilizada aqui dentro da escola. Sim. Então, eles tiveram essa vivência, né, de poder falar de uma pessoa famosa, que teve um protagonismo no mundo, e partilhar isso de uma maneira digital, tecnológica, e que abrangesse não só a comunidade da sala de aula. Sim. Mas esse podcast ele vai ser externo, né? Ele vai para a comunidade da escola, não simplesmente da sala. Sim, sim. E quando nós divulgamos um trabalho do aluno, isso faz muita diferença para ele saber que esse trabalho vai ser partilhado. Então, eu não estou fazendo mais um trabalho para ficar lá escondido no meu caderno, que no final do ano vai, às vezes, para o lixo. Não, meu trabalho não vai para o lixo, meu esforço não vai para o lixo. Legal. O meu esforço ele é apreciado aqui dentro da Maple Bear. Só continuando o que você falou, no 8, na unidade 3, foi sobre consumo. Né? O que acontece na nossa vida, o consumo. E eles tiveram que fazer um anúncio publicitário, porque nós vimos isso, que o anúncio faz a gente consumir. Sim. Né? E o interessante foi que no final, depois que eles fizeram, eles apresentaram, eles olharam para aquele produto e falaram, eu que fiz? Então, isso que foi o interessante. Eles mesmos não estavam acreditando que eles fizeram. E o anúncio que eu pedi foi assim, pode ser um anúncio que já tem, mas que eu possa modificar para melhor. Ou fazer um anúncio que não tenha, uma coisa que você acha que está faltando para a gente. E depois eles não acreditaram no que eles produziram. Sim. Eles mesmos se encantaram com a finalização, né, de estar ali, mas a gente fez isso, olha o que a gente pensou. Né? Então, foi muito legal toda essa unidade por conta disso. É uma coisa que está na vida deles, a gente vê em todo lugar o anúncio, foi feito em sala e coisas novas. E aí a gente pode usar uma gramática ali, o que tem de figura de linguagem, o que eu posso usar na figura de linguagem ali no anúncio. Sim. Por que a gente usa? Né? E o interessante disso é não trazer pronto. Sim. Eles perguntam, Miss, mas o que eu posso? Vamos pensar, por que você acha que a gente usa isso? Não trazer pronta. Sobre a escrita, Miss, como se escreve tal coisa? Não falar, vamos pesquisar, vamos usar o dicionário que está
quase ninguém mais usa o dicionário. Exato. Né? A gente não sabe mais, os alunos não sabem mais usar o dicionário. Então, essa busca que eles têm é um ensinamento a mais. São as ferramentas, São as né? ferramentas. São as oportunidades que a gente cria, né? E que às vezes vão se criando no decorrer da aula. Sim. Né? Na necessidade Exatamente. da aula, a gente já identifica uma necessidade, já traz uma ferramenta e assim se constrói todo o aprendizado. Todo aprendizado, né? isso mesmo. Eu acho Legal. fantástico essas aulas de português que eu tenho assistido, porque eles não estão aprendendo só o português, a ler e escrever. Sim, Então sempre tem um debate, sempre tem o trabalho em equipe. Então eu acho fantástico eles trabalharem juntos e cada um dando a sua opinião e respeitando a opinião do outro. Exatamente. Aí o professor sempre ali por perto, questionando, sabendo Questionando, fazer as perguntas mediando. para chegar até aquela É conclusão. o mediador, né? Tá ali O pra professor isso, sabe mediar. a finalidade, então vai fazer a pergunta até que o aluno Chegue consiga naquilo sozinho que entenda concluir. o porquê daquilo ali, concluir. É fantástico. E de tudo isso, assim, né, de toda essa construção que é feita no Fundamental 2, a gente, né, o ano passado, o Mr. Márcio, ele teve, né, veio esse insight, essa ideia de criar uma eletiva para o ensino médio, né? Fala um pouquinho, Mister, pra gente dessa eletiva de linguagens do ensino médio. No ensino médio, nós desenvolvemos uma trilha, né, nós chamamos de trilha, né, onde os alunos eles são motivados a escrever, primeiramente, um texto, né, e depois conhecer um pouco mais dessa linguagem, né, das mídias sociais que hoje faz tanto sucesso, né, que nasceu lá com o podcast e hoje se transformou, né, na maioria, né, dos programas, o videocast, né, onde tem programas de entrevistas, programas de debate, e faz com que o aluno, mais uma vez, né, principalmente agora no ensino médio, seja um protagonista do aprendizado, e aqui, né, no ensino médio, seja um protagonista argumentativo, né? Ele deixa de ser aquela pessoa, aquele aluno que não tem uma opinião própria, né, para fazer um trabalho de podcast, aonde ele vai trabalhar com argumentos de autoridade, né? Então é aquele aluno que realmente é treinado para questionar, né, as notícias diárias e dar sua contribuição para a escola em cima de argumentos de autoridade, né? Seja dados estatísticos, seja fatos históricos, seja um especialista, né? Sempre pegando um tema polêmico que possa dividir opiniões, e aí eles acabam treinando, né, essa habilidade de ser um aluno questionador e que argumente, né, com fatos. E acaba sendo uma extensão, Miss, para as redações, né? Isso é muito importante. Porque a maioria dos concursos, eles solicitam um texto dissertativo argumentativo. E no ensino tradicional, nós somos muito treinados a dar a nossa opinião, né? Só que numa redação, a nossa opinião não vale nada. Né? O que vale mesmo é a nossa argumentação, né? O nosso embasamento histórico, estatístico, né? Nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento cultural. Então, todo o trabalho que é feito dessa trilha de podcast é baseado em fundamentos, né? E isso tem agregado muito, principalmente para as aulas de redação, para que eles possam argumentar, saber argumentar, né? Sim. E quer falar? Complementar que a minha Maple também ajuda essa parte de argumentar a oralidade. Sim. Exatamente. Falar o que eu estava falando ali no começo, o que me chamou muita atenção, que quando eu entrei aqui, foi essa facilidade com que eles têm de falar, né? Então, é normal para eles. Não é... Eu lembro que eu estava na escola, eu tinha medo de falar, né? E a minha filha via eu planejar a aula e ela um dia perguntou, mãe, mas eles falam? É normal, eles não têm esse problema de levantar a mão, e às vezes eles até brigam, né? Principalmente lá no Fundo 1, que a gente não dá para todos falarem ao mesmo tempo, então às vezes a gente 3 agora, 3 depois, mas eles brigam para poder falar, para poder argumentar, para questionar, e não tem medo de falar, não gosto, não acho legal, eles têm a opinião deles. Então isso que me chamou muito a atenção, não só isso, logicamente, mas me chamou muito a atenção porque eles têm essa facilidade, na hora de vai pra lousa, vai pra frente pra falar, Todos querem. Todos querem. Eles não têm vergonha, porque eles já são acostumados a isso, né? É o normal pra eles, coisa que pra mim não era normal, nem quando eu estava
estudando e nem dando aula, não era o normal para mim. E minha filha falava, eu não estudo nunca lá, porque senão eu vou ter que ir toda hora para frente, ou falar, ou, né, dar a minha opinião. Então, isso facilita muito o oral deles. Eles são bons em falar. São muito, né? São muito bons, né? E esse é todo, acho que o intuito da metodologia, fazer com que o aluno se desenvolva. E hoje a gente vê os frutos lá no ensino médio, Sim. né? Os alunos argumentativos, participativos, né? Às vezes argumentativos demais, mas... E aí a gente vai ajudando, né? Tem uma parte da metodologia também que me chamou muito a atenção. Todo mundo já deve ter assistido alguma palestra de algum coach que fala do aprendizado, né? Quando se aprende mais, né? Quando se ouve, né? Ou quando você lê, ou quando você explica, né? E a maioria dessas palestras falam, né? Que você consegue reter mais informação quando você explica, né? Essa informação para uma outra pessoa, né? Sim. E na MapleBear, os alunos, em todas as aulas, eles são orientados a isso, né? Desde o Fundo 1, né, Miss? Sim, desde o Eles são orientados, né? O professor chega na aula, né? Passa a rotina, né? Explica para eles, modela essa rotina, né? E na finalização da modelagem, né? O Mister vai perguntar se eles têm alguma dúvida, se eles não têm, eles começam o trabalho. Só que depois que o Mister finaliza essa explanação, se eles tiverem alguma dúvida, eles são orientados a resolver essas dúvidas entre eles mesmos, né? E isso dá muito certo, porque sempre vai ter alguém ali no grupo que prestou um pouco mais de atenção, ou que tem um pouco mais de habilidade naquela rotina, né, que o Mister passou naquele dia, e eles acabam tirando as dúvidas, né, entre eles. E quando eles tiram a dúvida entre eles, o que acontece, né? A relação de ensino e aprendizagem, ela se fecha. Sim. Né? Ele aprende definitivo. Né? Isso é muito importante. E a gente tem um nome especial para isso aqui na MapleBear. Como é que chama mesmo? A nossa estratégia Think. É verdade. Ask Tree. Ask Tree before Ask Me. Né? É a estratégia que vem lá do Fundo 1, né? E nós utilizamos aqui, né? Na aula de língua portuguesa também, né? Utilizamos bastante, para que eles possam criar, e isso desenvolve autonomia e autoconfiança. Eles ficam muito confiantes, né? Porque eles saem daquele estágio, né, principalmente no Fundo 1, que às vezes, né, tem um pouco mais de dificuldade, né, de ter certeza que é realmente aquela proposta, né? A hora que eles chegam para o Fundo 2, nós reforçamos, né, que eles podem ter mais autoconfiança, que eles conseguem resolver entre eles mesmos, em equipe, principalmente se eles tiverem respeito entre eles. A questão comportamental do respeito é muito trabalhado aqui dentro. Então, assim, eles conseguem desenvolver isso com bastante maestria, habilidade. Né? Legal. Para finalizar, eu acho também fantástico as leituras que a gente tem na MapleBear. Isso. Na minha época, eu lia o livro em casa e ia fazer uma prova. Exatamente. Não, na minha não é época era assim. Não é mais assim, né? A gente tem um livro por unidade e depois a gente tem o clube do livro, onde eles escolhem, a gente dá alguns sugestões e eles escolhem o que eles vão primeiro pesquisar. Eles fazem uma pesquisa prévia. Não é só escolher, né? Gostei da cara deles. Não é a cara. Eles vão fazer uma pesquisa mesmo para ver se é esse, se é aquele livro que ele quer. E depois tem todo um trabalhinho ali que a gente vai fazendo para dar uma finalização ali no final, né? Onde eles também vão expor, vai falar o que entendeu. E um fica prestando atenção no outro, para dar curiosidade. Que às vezes você tá ali vendo um amigo falar do livro, nossa, deve ser muito bom. Vou ler. Né? Então, isso eu também gosto muito. Quando eu cheguei aqui, eu vi aquela quantidade de livro. Eu falei, gente, eles lêem tudo isso? Mas, bom, eu gosto de ler. Então, para mim, não acho difícil. Mas todo o trabalho que a gente vai fazendo ali na leitura que vai ajudá-lo também, não só a ler, mas escrever, fazer uma produção de texto muito melhor. Então, tudo isso faz parte do seu ensino. E eles pesquisam, eles vão ver lá o que é o melhor para ele no momento.
E não né? é só a leitura, tem a leitura e o debate daquela Sim, parte. daquele tema do livro. São vários encontros que a gente vai fazendo durante o Clube do Livro. Tem o primeiro, que é a pesquisa, depois um primeiro debate, e assim por diante, até chegar ali na finalização desse processo aí do Clube da Leitura. Tá? É muito... Não é só, né? Não Ler. é só o ler, a narrativa, né? Qual que é o contexto histórico dessa narrativa? No Year Six nós temos o prazer de ler a Cinderela Chinesa, né? Que é uma narrativa de ficção baseada em fatos reais, né? Uma história que se passa na Segunda Guerra Mundial, e aí nós fazemos todo esse trabalho de interdisciplina, né? Sim. De buscar a parte geográfica, onde aconteceu essa história, que aconteceu na China, né? Em algumas cidades específicas da China. Daí nós estudamos o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, aí tem todo um trabalho em cima da caracterização dos personagens, né? A descrição psicológica do personagem, a descrição física desse personagem. E a partir disso eles começam a tomar muito gosto pela leitura, né? Não é só ler para fazer uma prova, né? Tem tudo ler um trabalho, trabalho. né? para No conhecer, sentido. né? Para sentir prazer, né? Para conhecer outros lugares, né? As características por exemplo, eles conheceram muitas características da China, né? Tem até uma parte do livro que mostra um funeral chinês. Né? E dentro do nosso material tem alguns questionamentos para fazer comparações, né? Então, como é que é a nossa tradição, né, nessa cerimônia? Qual que é a diferença da nossa tradição para a tradição chinesa? E isso faz com que essas crianças, né, esses pré-adolescentes, também tenham acesso à diversidade, né? E respeitar a cultura, né, de cada lugar, né? Porque a Maple Bear é uma escola que prepara, né, para o mundo, né? Sim. Então é preciso ter essa noção de que cada lugar tem a sua tradição e ela precisa ser muito respeitada. Sim. Legal, gente. Então, foi ótimo, foi um prazer conversar com Prazer foi vocês. nosso. Cada Foi vez nosso. mais a gente fica mais apaixonado pela metodologia Maple Bear e entende que o aluno é o centro do aprendizado. Exatamente. Né? E Ele é o nosso protagonista. ele é o nosso protagonista e junto a gente tem um trabalho que sempre tem um produto, que sempre tem um propósito e assim a gente vai melhorando o cidadão do mundo. Exatamente. Foi um prazer, pessoal. Até a próxima. Obrigada, Até mais, gente. pessoal.